Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo você vai saber o que é a escala 6 por 1, quais são os pontos críticos dela e, claro, o que diz a proposta de emenda constitucional que propõe o fim dessa escala. A escala 6 por 1, que caiu na boca do povo e tomou conta da mídia aqui no Brasil, consiste na jornada de trabalho em que a pessoa trabalha 6 dias e tem um dia de folga. Essa folga não tem um dia específico, pré-definido na lei, ou seja, não precisa ser necessariamente aos domingos. Tudo vai depender, claro, da necessidade da empresa e da conversa dela com o funcionário, porque a gente sabe que tem segmentos empresariais em que as empresas precisam prestar serviços contínuos, aqueles serviços que não podem ser interrompidos, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Esse modelo de escala de trabalho, em que a pessoa só tem um dia de folga na semana, é legal. Está na lei, é autorizado pela CLT e está vigente no Brasil desde 1943. Entretanto, essa escala tem recebido muitas críticas ultimamente. Uma delas é de que um dia de folga não é tempo suficiente para que o trabalhador descanse e nem teria ele tempo suficiente para ficar com a família. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos da escala 6 por 1? Antes de responder, eu queria pedir a você a gentileza de se inscrever aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho para ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui. Bem, o ponto positivo mais claro da redução da jornada de trabalho é a melhor qualidade de aproveitamento do tempo por parte dos trabalhadores, tanto para o descanso deles, quanto para uma presença maior e mais qualitativa, diria eu, na família deles. Atualmente, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o brasileiro trabalha em média 39 horas por semana. Em um levantamento feito em 169 países, foi constatado que a média brasileira está um pouco abaixo da média desses países consultados. Porém, está acima da média de países como o Reino Unido, onde a média é de 35,9 horas. Alemanha, 34,2, França, 35,9, Estados Unidos, 38 horas e Itália, com 36,3 horas. Para que você tenha uma ideia, entre os países que compõem o G20, que é o grupo dos países com as 20 maiores economias do mundo, a Índia e a China são as nações onde os trabalhadores trabalham mais horas por semana. Na Índia, por exemplo, a média é de 46,7 horas semanais. Já na China, é de 46,1, bem mais altas do que a média brasileira, que é de 39 horas, segundo esse levantamento que foi publicado. Já o país do G20 com a menor jornada semanal é o Canadá, com média de um pouco mais de 32 horas trabalhadas. Em seguida vem a Austrália, com 32,3 horas, e a Alemanha, com 34,2. E o que diz a legislação brasileira sobre esse assunto? Bem, a Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, inciso 13, estabelece que a duração do trabalho normal não deve ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Já a CLT, no artigo 58, determina que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Essa determinação da CLT está de acordo com o texto da Constituição. Feita essa contextualização, o que diz a proposta de emenda constitucional apresentada na Câmara dos Deputados pela deputada federal Erika Hilton, que propõe o fim da escala 6 por 1, que é essa modalidade em que o trabalhador tem que trabalhar 6 dias e folgar apenas um? Objetivamente, a PEC, que virou pauta de discussão nacional, propõe uma mudança no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal de 88. Atualmente, o texto da Constituição diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 semanais. Caso seja aprovada a PEC, o texto constitucional passaria a ter a seguinte redação: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 semanais. Aí é possível observar que a principal mudança no texto constitucional, caso a PEC seja aprovada, seria a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas trabalhadas semanalmente. Nesse aspecto, o próprio texto da proposta de emenda constitucional tem um ponto que gera algumas dúvidas. A ementa do texto original da PEC diz o seguinte: dá nova redação ao inciso
13 do artigo 7º da Constituição Federal, para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana no Brasil. Onde está a dúvida? No fato de que, se o trabalhador trabalhar o número máximo de horas permitido por lei, que é de 8 horas, 4 dias não seriam suficientes para preencher as 36 horas semanais. E alguém poderia dizer, mas não é obrigatório trabalhar 36 horas. 36 é o número máximo, mas poderia ser menos. Tá, mas e se a empresa quiser que o trabalhador trabalhe as 36 horas estabelecidas na Constituição? Não teria como. Então, na nossa opinião, o texto da PEC precisaria ser revisado e ajustado. Já vimos o ponto positivo da proposta, que é maior tempo de descanso para o trabalhador e para que ele fique também com sua família. E quais são os pontos negativos ou o ponto negativo da proposta? O professor da Faculdade de Economia da USP e coordenador do salariômetro da FIP, Hélio Zilberstein, destaca que a redução das horas de trabalho é uma tendência histórica. Entretanto, considera que o poder público deveria propor uma negociação ampla entre empresas e funcionários antes de tentar impor uma escala de trabalho. Ele acredita, inclusive, que é um erro fazer isso por meio de uma proposta de emenda constitucional, porque nesse caso, isso implicaria em uma redução abrupta da jornada de trabalho, o que poderia aumentar o custo do trabalho para a empresa. Esse seria um ponto negativo da proposta. Agora, para além desses pontos de discussão ou de dúvidas, a quem interessa essa mudança na jornada de trabalho? Aos trabalhadores. A ideia de redução da jornada é que os trabalhadores tenham mais tempo de descanso e também mais tempo para que eles fiquem com suas famílias. E a quem não interessa? As empresas que exploram a mão de obra e teriam que pagar os mesmos salários aos trabalhadores, ainda que a redução da jornada implique em que eles produzam menos. E além de mais tempo de descanso, em que outro aspecto o fim da jornada 6 por 1 afetaria a vida do trabalhador? Bom, sem dúvida no campo da saúde. A gente sabe que a jornada de trabalho está intimamente ligado à saúde, ou ligada, perdão, à saúde do trabalhador. Já é um fato constatado que o excesso ou a irregularidade no tempo de trabalho pode causar nas pessoas danos físicos e psíquicos. E isso já é amplamente reconhecido no mundo. Já há estudos que apontam que as jornadas extenuantes, aquelas superiores a 10 horas diárias ou a 50 horas semanais, aumentam os riscos de acidentes, doenças cardiovasculares, distúrbio do sono, estresse, depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Por isso, é importante que haja um equilíbrio entre a jornada de trabalho e o tempo destinado ao descanso, ao lazer, à educação e à convivência familiar e social, que é, na verdade, o que busca a proposta de emenda constitucional que propõe o fim da escala 6 por 1. Beleza? A você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.